Olá, mundo! Seja bem-vindo ao segundo vídeo do Beer for Devs sobre desenvolvimento no Proteus. E calma, se você perdeu a primeira edição, não se preocupa, tem aqui na descrição do vídeo ou aqui em cima nos cards. Então prepara a sua cerveja que a gente volta já já e solta a vinheta, Lobinho! E dessa vez, dando continuidade ao nosso bate-papo, a gente vai falar sobre como migrar aplicações para containers. Para tanto, nossos convidados de hoje são Bruno Malafaia, gerente de Framework ADVPL, Cláudio Koji, gerente de produtos Mobile EBA, Conrado Gomes, coordenador de Engenharia Proteus e Fábio Rocha, gerente de Framework Frontend e quem vai me ajudar a conduzir o bate-papo por aqui. Vai que é sua, Fabão! Já começando trazendo para a nossa realidade do Proteus, onde a maioria das aplicações são on-premises, o que muda para um desenvolvedor quando inicia para um Cloud Native, que estava programando no on-premises? Qual que é a principal diferença desses ambientes hoje? Eu acho que muda tudo. Quando você está fazendo uma aplicação que o foco dela é rodar cloud, ser Cloud Native, rodar no modelo SaaS, você já tem que começar a ter preocupações que você não tinha quando você fazia on-premise. E a maneira de pensar tem que ser um pouco diferente também. Então, por exemplo, você não pode mais depender de estados de aplicação. Normalmente, aplicações feitas para rodar nativamente em cloud, elas têm que funcionar de forma efêmera. Então, ela pode subir e descer sem que ela tenha nenhum impacto com isso. Uma execução não pode depender de uma execução passada. Então, você tem que fazer isso tudo de uma forma a ser muito fluida. A gente diz que essas aplicações elas têm que ser feitas para quando elas falharem graciosamente, para você não começar a impactar todo o ecossistema de aplicações que normalmente está em volta. E para o desenvolvedor em si também muda muito. A forma como ele vai... O ferramental dele é diferente, a forma como ele vai monitorar a aplicação, a forma como ele vai ver log, a forma como vai debugar. E ele começa cada vez mais a se aproximar da infra e da parte de operação, dando surgimento aí ao famoso DevOps também. Ô Bruno, o quanto você acha que influencia nesse caso, pensando que efetivamente a gente vai ter que começar a migrar as aplicações on-premises, não todas, obviamente, mas a grande maioria, para uma opção de cloud. O quanto você acha que uma customização dos nossos clientes ela está supostamente com risco de ir para essa nova realidade, se não realmente houver uma revisão do que foi feito? O primeiro de tudo é que a gente, por vir de uma instalação on-premises há 30 anos, a gente se acostumou mal com alguns benefícios. Então, a dependência normalmente do ambiente, que é o que o Koji estava falando, era altíssima, inclusive. Então, e a gente tem que voltar a se preocupar com as questões que a gente deixou de se preocupar de uns tempos para cá. Então, a gente tem que voltar a trabalhar com o mínimo de recurso de novo, como a gente fazia muitos anos atrás. Quer dizer, a gente não participei desse projeto. Eu já nasci na época que não tinha esse problema, entendeu? Mas é verdade, antigamente todo giga que a gente salvava ou todo mega que a gente salvava era extremamente precioso. E quando a gente vai para o cenário de cloud, onde tudo que a gente usa de recurso é cobrado, então a gente também tem que se preocupar com isso. E todo esse trabalho foi feito no ambiente do Proteus, está sendo feito, inclusive. E a ideia é que a gente divida com os nossos clientes que fazem as customizações para que eles também se preparem para esse movimento. Então, são preocupações diferentes do que a gente está habituado, mas eu acho que é uma discussão tão presente hoje no ambiente de desenvolvimento, na realidade de quem desenvolve, de quem programa, que eu acho que vai ser um movimento natural, até pela galera que está vindo já muito direcionado a esse tipo de abordagem para desenvolvimento. Um exemplo desse é, por exemplo, quando você pega algum banco de dados, algum relatório, algum arquivo, e você acaba gravando ele no sistema de arquivos. Então, quando você vai para um mundo cloud, o ambiente onde o Proteus, o container onde o Proteus está rodando, aquele sistema de arquivos, ele vai morrer. Terminou a execução, ou de um dia para o outro, aquele arquivo sobe. Então, existem algumas regras que precisam ser seguidas para otimizar os custos desse ambiente. Quando a gente fala de Cloud Native, no caso de on-premises, o mais clássico é sempre pensar em storage, né? Quanto que eu estou consumindo de base. E aí, quando você vai para a nuvem, você fala assim, mas não é só isso. Tem tráfego de rede que você paga. Se você fizer escalável, mas você não controlar essa escalabilidade, você paga por mais máquina que você vai botando no ar, então eu acho que a realidade muda bastante, né? E aí vem a pergunta do o quanto que uma migração para container está ligado nessa realidade, tanto on-cloud e on-premises. Por exemplo,
tudo é uma questão de quão fácil vai ficar para a pessoa que cuida desse ambiente fazer o deploy desse ambiente. Então, tudo que a gente está preparando, especialmente esse ano, para o Proteus trabalhar em cloud, ele pode ser utilizado para os nossos próprios clientes que não vão estar em cloud, mas querem fazer o deploy da mesma infraestrutura ou dos mesmos componentes em seu ambiente local. Então, a ideia é facilitar o deploy para nós e, por consequência, para os nossos clientes. E acho que vai um pouco além disso. Hoje, quando a gente tem uma instalação on-premise, as possibilidades e volume que a gente pode ter naquela instalação e disponibilidade, elas estão totalmente relacionadas ao parque de máquinas. Quando a gente vai para um ambiente cloud, a gente foge um pouco desse aspecto. Se a gente quer ter mais disponibilidade, mais possibilidades para aumentar o volume em determinado momento do ano, para a gente atender uma promoção ou de repente a um movimento de fechamento, a gente consegue ter essa flexibilidade sem que eu tenha que mexer no meu parque presencial. Então, muitas vezes eu tinha que investir muito mais dinheiro para atender 2-3 meses do ano, enquanto eu poderia ter, de repente, um ambiente flexível, que é a proposta de estar na nuvem, para a gente conseguir gastar dinheiro quando a gente precisa gastar dinheiro efetivamente, entendeu? Quando tem algum retorno dado ao que a gente precisa utilizar. Aí eu acho que entra uma questão até do tema, que é migração para containers, que é realmente, eu acho que de uma forma mais simples, explicar por que eu tenho que colocar no container quando a gente pensa em infraestrutura, em relação a usar, por exemplo, ou uma máquina virtual ou até um servidor físico. Qual que é o principal diferencial em criação de ambiente de usar um container? A grande vantagem de usar container é basicamente que você prepara toda uma casca em volta do teu software pré-construída. Então, tanto faz eu pegar, por exemplo, um container de Proteus. Se eu pegar esse container de Proteus, rodar numa máquina, rodar no meu notebook, rodar no servidor ou rodar numa VM na cloud, como está containerizado, como tem uma casca por fora, o comportamento desse aplicativo ele tende a ser igual. Então você diminui riscos de incompatibilidade, você começa a não se preocupar mais em que sistema operacional ele está sendo executado. Então, tanto faz se é Windows, se é Linux, porque o container já está pré-criado e é um Linux, por exemplo. Você tem também uma vantagem quando a gente fala de container, principalmente quando você compara, por exemplo, com máquinas virtuais, que você poderia ter um cenário semelhante, é que quando você fala de container, você não está virtualizando o sistema operacional inteiro do ambiente. É só o núcleo que você está separando. Então, todos os containers, eles compartilham grande parte do recurso, mesmo que cada um entenda, digamos assim, que ele está num contexto isolado. Isso faz com que você ganhe uma escalabilidade horizontal muito grande, porque onde você colocaria uma máquina virtual rodando uma instância da sua aplicação, você vai colocar N containers, porque você só vai ter um sistema operacional no fim das contas. Todos os containers vão compartilhar o mesmo recurso quando o assunto é sistema operacional. E o que vai consumir mesmo processamento, memória, vai ser a própria aplicação. Então você ganha em custo também indo para uma estratégia de container. Aí vem a outra pergunta que o Koji até comentou no começo, que é os containers realmente eles ajudam no desenvolvimento de aplicações efêmeras. Mas vem a grande pergunta, o que é uma aplicação efêmera na realidade? A aplicação efêmera é aquela aplicação que ele comentou, né, que ela é resistente, que ela é descartável, essa é a verdade. Aquela aplicação que tem um Proteus rodando agora, vamos supor, que a maioria dos casos dos nossos clientes tem um Proteus Master e uns 5 Proteus Slaves, um em cada máquina. Ou mais de um processo do app server do Proteus dentro de cada máquina. Então significa que quando você containeriza e você trabalha para deixar esse container fazer com que ele aguente esse tipo de ambiente, significa que eu vou simplesmente em um desses processos e mato ele e eu não tenho consequências. Então eu consigo matar, trocar, mover ele de lugar e ele se comporta muito parecido como se nada tivesse acontecido. Então ele fica mais resiliente. Então a questão também, quando a gente pensa nesse modelo de aplicação, não é simplesmente pegar, por exemplo, uma aplicação que eu tenho, colocar no container e achar que ela é efêmera. Existe uma outra realidade de realmente tratar a sua aplicação para se tornar isso também. O ato de tornar a aplicação efêmera, você tem um trabalho, não é só colocar em container. O container é uma ferramenta que ajuda você a tornar a sua aplicação efêmera mais rapidamente. Até mesmo
trazendo boas práticas de desenvolvimento em containers que você tem que mexer na sua aplicação. Você já vai ter que seguir, né, pelo próprio Isso. conceito, né, da ideia, você já tem que seguir. Então, por exemplo, o sistema de arquivos, que foi o que eu comentei. Ou seja, não posso gravar um arquivo localmente porque aquele container ele vai morrer. Sim. E é para ele morrer, e é para vir outro no lugar dele. E se eu preciso escalar, eu vou dar 100 deles. E se acabou é meia-noite, eu diminuo para 1 e não pode ter consequências. E muitas vezes a gente também tem algum trabalho para se adaptar à cloud que a gente escolheu como host daquela aplicação, né? Então a gente também tem que enxergar a cloud como um fornecedor de recurso e usar o que ele tem de melhor para que a gente consiga fazer o deploy da aplicação com baixo custo e com alta disponibilidade. Também essa sem dúvida também um ponto que a gente tem que prestar atenção antes de começar uma migração para container. E aí, quando a gente fala do Proteus, Bruno, eu sei que a migração de dados é um caso específico dessa questão de containerização. Tem algo mais que foi feito ou está previsto para ser feito para a gente realmente chegar nesse ponto? A gente tentou trabalhar, a gente está tentando, inclusive, trabalhar ao máximo para ficar cada vez mais independente do arquivo do file system, né? E a gente entende que em alguns momentos a gente vai ter que abrir algumas exceções e veio essa parte justamente que eu comentei. A gente teve que olhar para os players que a gente vai acabar utilizando como host do nossa aplicação e ver o que eles ofereciam de melhor para a gente conseguir consumir e, eventualmente, quando a gente não consegue trabalhar no ideal de uma aplicação container, o que a gente pode usar para minimizar esse impacto que, sem dúvida, vai acontecer. De uma hora para outra a gente não consegue fazer 100%. Ele não é um cloud native, né? Ele não nasceu nativo em cloud. Então, esse processo de migração a gente tem que usar os recursos para conseguir fazer o mais fluido e mais tranquilo possível. Sim. E aí vem a grande pergunta, né? Conseguimos rodar o Proteus no container? Conseguimos. A gente já tem o Smart Social, que é um produto que ele roda em container. Por enquanto ele está aqui dentro da TOTS só. E tem mais coisas por vir no futuro, né? Mas o principal é que, pelo menos o meu objetivo, meu e da minha equipe, é até o final do ano a gente disponibilizar para todo mundo, especialmente e inicialmente para desenvolvedores. Então a gente vai dar o kitzinho completo para você montar o Proteus na sua máquina, com banco de dados e tudo, em um clique, literalmente. E a partir do começo do ano que vem, a gente começar a explorar e pegar os nossos clientes que têm softwares on-premises, e mesmo eles on-premises, a gente começar a colocar eles dentro do container, ou usar eles dentro de um container. E o movimento não é só também de expor a aplicação, né? A ideia é que a gente use, inclusive, para rodar os nossos testes, então usar o container início, meio e fim durante o desenvolvimento do produto. Então, parte do processo vai ser que, inclusive, os times, como produto do seu trabalho, entreguem a receita de um container, o que eles precisam para subir a aplicação deles. Então, o trabalho, o container não é só na hora que você entrega, né? Ele começa desde quando você concebe o que você pretende fazer até a hora que você realmente entrega a solução para o usuário. Então, pensando nisso, o que a gente está dizendo é que a gente conseguindo trazer o Proteus para um container efetivamente e todo mundo podendo usar essa realidade, eu estou na minha máquina, montei uma imagem, ou baixei uma imagem, um comando. Configurei, comecei a desenvolver, a compilar nessa imagem, subi o container, testei e tal, criar uma máquina. E aí, como que eu ponho em produção isso aí? Esse é o desafio, né? Porque você pode ter um container. Então você tem que... o que eu quero dizer é assim, você precisa ter um pouco de conhecimento em volta, e uma das tarefas da minha entrega é realmente dar esse ambiente. Então, por exemplo, você tem um container legal, mas onde eu coloco ele, né? Porque quando você tem um app server, você pega simplesmente e executa ele na máquina, no servidor. E um container não é tão fácil assim. Um container, ele é fácil, mas você precisa de alguns conhecimentos adicionais. Então você vai precisar entender um pouco dos players, dos fornecedores de cloud. Você vai precisar talvez criar, eu vou dar nome aos bois, né? Você vai precisar criar uma infraestrutura de Kubernetes na tua empresa, ou vai criar uma estrutura de Swarm. E aí, com essa infraestrutura de software, que é relativamente simples, mas você precisa entender os conceitos, e você já consegue começar a jogar os containers lá dentro e diminuir bastante a preocupação de, por exemplo, aonde o meu Proteus vai estar executando. Uma vez que você cria um cluster, ele se equilibra lá dentro, e a única coisa que você tem que monitorar é se a soma de todos os processadores e memórias que eu tenho dão conta dos meus picos, por exemplo. Então acho que isso prova, para a gente fechar aqui esse bloco, que por mais que facilite por um lado e acelere o nosso desenvolvimento e a nossa configuração do Proteus, tem um outro conhecimento que a gente vai ter que adquirir para poder realmente entrar nessa realidade, certo? Valeu, pessoal. Obrigado.
E assim a gente encerra o nosso segundo vídeo sobre a evolução do desenvolvimento no Proteus. Fica ligado que na próxima semana vem o último vídeo, onde a gente vai tratar das tendências de desenvolvimento front-end web e mobile e como a gente está aplicando por aqui. Então aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e aproveita para clicar no sininho e receber todas as notificações dos nossos conteúdos. E se você quiser programar com a gente, vai lá no TOTS Developers que tem várias informações no link aqui embaixo. Bom happy hour a todos e até a próxima!